Olá pessoal, tudo bem? Para quem está me acessando pela primeira vez, meu nome é Ronice, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família e eu acabei de deixar para vocês, de trazer todo um conteúdo que fala sobre os estilos de parentalidade, tá? Qual é o estilo que você exerce com relação às práticas de educação, as práticas com relação às disciplinas, às regrinhas, os combinados, tá? E então, se você tiver interesse, você já pode acessar esses conteúdos, tá? Em que eu vou falar sobre o estilo parental autoritário, o permissivo, o negligente, o participativo e também o superprotetor, aquela família que acaba super protegendo o seu filho, tá ok? Quem tiver interesse é só acessar esses conteúdos, tá? Mas o que eu quero trazer aqui neste momento, o que eu quero trabalhar com vocês neste momento é a importância de você poder exercer a sua autoridade como pai, como mãe ou como responsável. Se você é responsável, de repente você é uma avó, né? Você é uma avó que cria o neto, ou você é uma tia, né, que acabou fazendo essa função de mãe para o seu sobrinho, né? Se você é responsável pela educação de alguém, você precisa né, se empoderar, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Se empoderar na sua autoridade. E exercer autoridade, pessoal, não quer dizer que você seja uma pessoa autoritária ou uma pessoa permissiva, tá? Porque a criança ou adolescente, eles precisam saber o que eles podem fazer, quais são as combinações, quais são as regrinhas, e muitas vezes isso no dia a dia não tá claro, tá? Então, assim, ó, pela minha vivência clínica, o que eu tenho visto hoje? As famílias, e aqui não é uma regra geral, tá, pessoal? Mas a maioria das famílias que eu acompanho, que eu atendo, elas se mostram muito inseguras com relação a algumas cobranças básicas, né? Então, às vezes tem mães que de repente elas acham que não vai ser uma boa mãe se ela for um pouquinho mais firme com a sua filha, né? E ser firme não quer dizer que você está sendo uma mãe má, que você não ama, né? Porque quem educa precisa exercer, em algum momento precisa ser um pouquinho mais firme, tá? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um conteúdo que explica, né? Que eu consigo ilustrar esse mais firme que eu estou falando aqui, tá? Mas os pais, os responsáveis precisam se sentir mais seguros, tá? Então, vocês precisam exercer a sua autoridade, né? Exercer autoridade não é ser autoritário, né? Então, aqui eu vou me tornar um pouquinho repetitiva, um pouquinho redundante, tá? E aqui, ó, ele é o pai da terapia familiar, tá? E Minuchin, naquela época lá, no século XIX, então ele já se preocupava com essas questões, né? E ele também falava sobre as fronteiras, sobre os papéis, né? E que na hierarquia, que até num outro momento eu vou mostrar o genograma para vocês, né? O pai, a mãe ou a pessoa responsável numa hierarquia, ele está acima, né? Então, se você vai fazer o genograma, então primeiro vem aqui na hierarquia o pai, a mãe ou a pessoa responsável, depois vem os filhos, né? Vem seja a criança, seja o adolescente. Então, eles precisam que quem está ocupando esse lugar aqui faça valer a sua autoridade, né? E às vezes os pais acabam saindo deste lugar, entendeu? Né? Às vezes, né, em algumas situações você vai analisar, tá muito no controle da criança, o que a criança quer, como ela quer, a hora que ela quer, e isso, pessoal, às vezes acaba gerando alguma confusão, tá? Então, temos que ter um cuidado para isso, tá? Então, assim, quem quiser se aprofundar mais sobre o estilo de parentalidade,
acessa um conteúdo que eu falo muito bem sobre isso, tá ok? Eu aprofundo um pouco mais sobre isso, tá? Mas que vocês precisam saber que na hierarquia você está acima, entendeu? Uma questão é a criança poder escolher, é você poder ter uma certa flexibilidade, mas algumas questões você precisa exercer o seu papel, estar no seu lugar de responsável, tá? Então, este é o chamado, assim, tá? De todos os estilos que eu falei, a importância de falar sobre todos esses estilos, e ali não é o que é certo e o que é errado, mas o estilo no qual você se identifica, tá? Para buscar, como é que se diz, o estilo participativo, que é o mais adequado, o mais saudável, tá? Mas que você precisa exercer o seu papel de autoridade, né? De você ser firme na hora em que você precisa ser firme, de você ser flexível no momento em que você precisa ser flexível, em que a criança precisa também poder escolher algumas questões, algumas situações. Isso é super tranquilo. Então aqui eu não quero que vocês me entendam mal, tá? Autoridade é diferente de ser autoritário, tá ok? E eu venho de uma família em que havia um pouco do estilo autoritário do meu pai, mas da flexibilidade da minha mãe, que misturava, né, mesclava o estilo autoritário com o estilo participativo, tá? E que hoje eu vejo assim algumas cobranças, algumas situações em que principalmente o meu pai foi um pouco mais firme, cobrou assim de uma maneira mais contundente. Hoje eu vejo como algo positivo para mim. O quanto naquele momento eu não tinha maturidade para entender algumas cobranças e alguns posicionamentos do meu pai, tá? E naquela época, pessoal, né, o meu pai e a minha mãe, eles não tinham acesso a muita informação que hoje, graças a Deus, nós temos, né? Mas eles também tinham alguns princípios, entendeu? Né? Nos criaram dentro de algumas regras que hoje são muito, né, são muito necessárias assim para minha formação e para minha constituição enquanto pessoa, tá? Então, o que eu vejo hoje? Famílias e pais inseguros, tá? E qual é o propósito aqui? De poder dizer a vocês que vocês precisam exercer este lugar, que essa figura de autoridade, ela precisa ser exercida, entendeu? Né? E a autoridade é diferença de ser autoritário. Mais uma vez eu me repito aqui, tá ok, pessoal? Tá? Por quê? Porque estamos, né, essa geração, né, a futura geração, ela está sendo criada por nós, tá ok? E de que maneira nós estamos preparando essa futura geração, tá? Então, ultimamente eu tenho acompanhado crianças muito inseguras, adolescentes com muita, como é que se diz, intolerância à frustração, né? Principalmente assim com relação ao não, né? Que não conseguem lidar com a frustração, que não conseguem lidar com o não assim de uma maneira muito sensível, né? E que me chama a atenção, tá? E que isso depende muito do estilo de parentalidade. E aí eu faço um chamado aqui para você, pai, para você, mãe, para você responsável, que você precisa exercer a sua autoridade, tá ok? E muitos casos, assim, principalmente uma criança, vamos pensar em uma criança de 6 anos, ela não tem maturidade para tomar decisões importantes, entendeu? Ela ainda não tem aquele conhecimento, ela não tem aquela vivência, ela não tem aquela experiência que às vezes a família acaba demandando para ela algumas responsabilidades que eles ainda não estão preparados. E tem responsabilidades que é do responsável, que é do pai, que é da mãe ou de quem está neste lugar. Tá ok? Se isso faz sentido para você que está assistindo e se você quiser colaborar com essa questão que eu estou trazendo, fique à vontade, tá bom? Tá certo?
Se isto faz sentido para você, tá ok? Compartilha, dá o seu like, escreve aí para mim, né? Se você consegue exercer a sua autoridade de pai ou de mãe ou de responsável, isso para você é tranquilo? Tá claro aqui o que eu trouxe, né? O que é exercer a autoridade e ser autoritário? A diferença disso? Ficou claro para você? Eu vou ficar aguardando, tá ok? Vou ficar aguardando para me trazer o meu próximo conteúdo sobre este assunto, tá? Até mais, até breve. Tchau, tchau.